Então, senhores, estamos de volta, né? Tivemos um pequeno probleminha aí, mas vamos lá, continuando falando do WhatsApp. Lembra que nós estávamos falando? O WhatsApp ele começou somente com troca de mensagens instantâneas, passou para troca de chamadas, o que já facilitou para muita gente, porque muita gente não precisou de pagar a questão de bônus de celular, né, dos minutos utilizados. E depois o celular passou para a chamada de vídeo, o que já foi uma inovação muito grande. E, consequentemente, hoje em dia, as pessoas fazem até webconferência por meio do WhatsApp, devido à proporção que essa ferramenta tomou. Cirque du Soleil, para quem conhece, aí, o Cirque du Soleil ele veio com uma proposta totalmente inovadora, ou seja, de criar um novo mercado circense. Lembrando, né, para quem já chegou a conhecer o Cirque du Soleil ele entrou com uma parte muito mais artística, muito mais de apresentação, uma parte, digamos assim, que envolvia um público mais específico. O preço de um circo comum é muito barato, né? Muito acessível a várias classes D e E. Porém, o Cirque du Soleil ele veio com uma outra proposta, uma proposta, digamos assim, de um circo mais glamuroso, aonde só conseguiriam entrar geralmente públicos de classe A, B e às vezes público de classe C. Por quê? Devido ao ingresso ser muito caro do Cirque du Soleil. E o YouTube ele também vem inovando. Antigamente era só uma plataforma aonde você conseguia hospedar o seu vídeo. Porém, o YouTube ele foi, né, se reinventando, digamos assim, e aí ele passou a ter algumas funcionalidades. Hoje em dia as pessoas, né, vocês sabem, ganham dinheiro através, né, por meio aí do YouTube. Então você tem várias funcionalidades que foram criadas, você tem propagandas, você consegue linkar um vídeo ou outro, você tem os canais que a gente utiliza, que todo mundo utiliza. Então assim, o YouTube ele é uma ferramenta, começou com uma ferramenta simplesmente de streaming e virou uma ferramenta muito utilizada aí para diversas funcionalidades com relação à gravação de vídeos. Porém, se eu perguntar para vocês o que todas essas empresas aqui possuem em comum, e aí, o que vocês responderiam? Pessoal, lembra o que eu falei: YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, eles foram se reinventando. Então essa é uma das grandes sacadas aí, principalmente dessas empresas que estão dentro do Oceano Azul. Além delas criarem um mercado, elas se reinventam, se inovam no dia a dia. Beleza? Continuando aí, vamos falar agora especificamente do Oceano Azul, né? Geralmente os setores que são criados pelas empresas que nadam nesse Oceano Azul. Lembrando, pessoal, o Oceano Azul ele não compõe aquele oceano com tubarões, aonde eles vão se degladiando ali naquele mar vermelho de sangue. Oceano Azul você consegue nadar tranquilamente, não tem aquela batalha sangrenta, por isso esse nome, né, essa analogia aí com o Oceano Azul. Então o Oceano Azul ele contempla setores que ainda não existem hoje em dia. Agora, obviamente, é fácil criar um Oceano Azul para sua empresa atuar? Logicamente não, pessoal. Se eu pergunto para vocês, né, igual eu já perguntei em prova, principalmente Teoria Geral de Administração 2, para você criar um mercado que ainda não existe, é fácil? Não é fácil criar esse tipo de mercado. Por quê? Porque por mais que você pense em um produto novo, em um serviço novo, esse produto ou esse serviço ele já foi criado por outras pessoas. Então é muito difícil conseguir criar um mercado totalmente novo. Beleza? Continuando aí então. Nadar nas águas desse Oceano Azul significa o quê? Principalmente que vocês devem ter em mente são ideias inovadoras, ideias diferenciadas dos demais. Beleza, mas significa o quê? Tornar a concorrência relevante, ou seja, de você consegue atuar
de uma forma dentro do seu mercado que ninguém consegue te acompanhar, eles são totalmente irrelevantes, criar mercados ainda não explorados, né? Lembrando das suas anotações do seu caderno. Quando eu falo de criar mercados inexplorados, eu estou falando de criar demanda para o seu produto ou para o seu serviço, né? Criar e capturar a demanda, que é o fator consequente de entrar em mercados ainda inexplorados, e por fim, né, você consegue aí mostrar, né, ou provar, como queira aí, um novo valor para o seu cliente. Pessoal, o que eu estou falando aqui, criação de valor, né? Vocês vão ver principalmente em Porter. Porter tem essa ideia, né? O Michael Porter, da criação de valor. Se você consegue mostrar valor para o seu cliente, obviamente ele vai querer utilizar o seu produto. Pessoal, lembre, quando eu estou falando de entregar valor, nós já vimos isso em outras aulas, significa que você está mostrando para o cliente algo. Não necessariamente, é valor de dinheiro, professor. Não, você está mostrando para ele algo diferente, algo que ele ainda não viu no mercado. Ou seja, algo que ele consegue atribuir um valor maior. Pessoal, quando o cliente, você consegue fazer o seu cliente atribuir valor ao seu produto, acabou. Você não precisa de ficar brigando por preço, às vezes uma qualidade mesquinha ali um pouco melhor. Não. Por quê? Porque você está entregando valor para o seu cliente. E as empresas do Oceano Vermelho? Agora ficou fácil, professor. Quando a gente fala de empresas nadando no Oceano Vermelho, são quase todas existentes no mercado. Por quê? Porque grande parte dessas empresas estão no Oceano Vermelho. É onde se encontra a maioria das empresas. Por quê, professor? Principalmente por causa disso daqui, e vale a pena a gente marcar aí. Essas empresas, elas não se diferenciam no dia a dia, pessoal. Obviamente, se a empresa não está se diferenciando, ela nunca vai alcançar um outro tipo de mercado. Pessoal, é um espaço, né, de mercado geralmente conhecido por todos, todo mundo conhece as pessoas que estão na estratégia do Oceano Vermelho, e os produtos eles acabam se tornando commodities. Pessoal, o que é um produto que é commodity? O que é uma commodity? Commodity é algo que é muito utilizado na fabricação de vários produtos ou até na prestação de serviço. É algo muito simples, simplório. Então essa analogia com commodity se você está no mercado de Oceano Vermelho, provavelmente o seu produto ele é uma commodity, ou seja, ele é muito copiável por todo mundo. Quando o seu produto é muito copiável por todo mundo, você começa a brigar com esses seus concorrentes. E a briga aí, quando o seu produto é igual, é por preço. Aí que é o problema. Porque você começa a brigar por preço e você vai ter que reduzir o preço para competir com o seu concorrente. Quando você reduz o seu preço, provavelmente você está diminuindo o seu lucro. E aí você vai ficar nessa briga sangrenta para conseguir um lucro muito pequeno e de vários produtos que você tem no mercado. E aí você conseguindo um lucro muito pequeno, quando que você vai crescer? Quando que você vai encher o caixa da sua empresa? Fica muito difícil, né? Por isso que as empresas que inovam no mercado, as empresas que se diferenciam, elas têm um lucro absurdo, porque elas podem cobrar, porque não existe um produto ou um serviço que se equipara ao produto ou serviço dessa empresa. Então essas empresas, grandes empresas aí, com certeza elas têm lucros exorbitantes, né? Porque elas estão no Oceano Azul. A maioria dos empresários pensam também em estratégias no Oceano Vermelho. Isso é óbvio, né? Se a grande maioria pensasse somente em estratégia do Oceano Azul, a grande maioria estaria milionário aí, o que não é o caso. E aí, nós continuamos, né, falando de alguma empresa que é pioneira no Oceano Azul. Obviamente, pessoal, isso daqui é uma coisa muito clara de se entender. Se a empresa ela entra no Oceano Azul, ela vai ficar ali durante um tempo.
Se ela se renovar, se reinventar, se continuar uma constante, né, ter uma constante de diferenciação do seu produto ou do seu serviço, ela vai se manter nesse mercado do Oceano Azul. Porém, se ela não se reinventa dia após dia, provavelmente ela vai cair no Oceano Vermelho. É o que aconteceu com essas empresas aí, ó. Olha bem, Paletitas, né? Estou falando até o nome da empresa, né? Empresas que começaram a vender paletas mexicanas. Nossa, isso daqui era um sucesso, pessoal. Todo mundo queria comer, chupar, né? Tomar uma paleta mexicana. Porém, qual que é a grande questão aí? Todo mundo começou a copiar. A partir de que todo mundo começa a copiar e fica igual, fica muito parecido, o que acontece? Perde-se um pouco do valor. Perdendo valor para o cliente, se eu tenho uma paleta por R$5, digamos, né? Uma paleta é R$5 e a outra é 10, e se ela é muito parecida a nível de sabor, obviamente eu vou querer a mais barata, de R$5. Por quê? Porque não tem nada de inovador. Outro fato curioso também aconteceu com Snapchat. O que aconteceu? O Snapchat ele criou uma ferramenta que foi facilmente copiável, né? O Instagram copiou, se eu não me engano, até o Facebook na época, né? Copiou, então várias redes sociais copiaram. E aí, essa questão do Snapchat, lá da foto ficar 24 horas, até o WhatsApp agora tem, né? Ou ficar só durante um determinado período de tempo, várias copiaram, e aí o Snapchat foi praticamente extinto ou comprado pelas outras aí. Então, as empresas que não se reinventam constantemente, ela não consegue se manter no Oceano Azul. Óbvio, professor, mas e a empresa que entra no Oceano Azul não colhe frutos durante o tempo? Óbvio que colhe, né, pessoal? E aí, durante esse tempo, ela vai estar ali com o seu lucro. Porém, se a inovação não for constante, vai ficar juntamente com essas empresas aí que eu dei o exemplo das paletas mexicanas e do Snapchat. Pessoal, beleza? Por enquanto nós temos aí o nosso primeiro vídeo da parte 2 do que é estratégia. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco.